Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos à Coletiva Tricolor Lives. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Tem muita novidade boa no ar, tem também, né, está acontecendo, vai acontecer o jogo São Paulo e Atlético Paranaense, tenho todas as prováveis relações, vamos falar disso também aqui no vídeo, tudo isso e muito mais, vocês acompanham aqui, porque eu te digo, atualizo vocês e mantenho vocês informados de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, vão deixando aquele like aí que isso aí dá uma moral e bora pro vídeo, porque tem muitas coisas para nós falarmos. Uma delas é a questão do lateral direito no São Paulo, envolvendo diretamente a situação do Cédric Soares, né, que ganha cada vez uma nova etapa, um novo episódio, talvez, digamos assim, né, por tudo que a gente vê no São Paulo. Cédric Soares muito provavelmente vai jogar agora contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo, e o Cédric Soares, nada, ele é o titular da posição com o que nós temos hoje. Ele é o cara do Hernan Crespo pra lateral direita, por enquanto, né? Cédric Soares ganha uma grande sequência, começando uma grande conversa, uma grande discussão em volta do tão, né, falado lateral direito no São Paulo. Me parece que vai continuar, porque assim, gente, é muito estranho, porque o São Paulo prontamente não encarou, né, uma possível proposta, uma situação real envolvendo o Montiel, baita lateral direito. São Paulo fala aquela mesma conversa, né, se tratando de Montiel ou qualquer jogador de Série B, né, qualquer jogador do São Paulo, se assusta com os valores. Chega aquela questão de se assustar com os valores, né? Então, o que ficou... A gente vê o Crespo indicando novos laterais direito, como eu trouxe para vocês. O São Paulo ainda procurando essa posição e nada acontecendo ainda efetivamente. Está me parecendo que o Cédric Soares vai ficar no São Paulo, vai jogar de titular, acho que por um ano, pelo menos, sem ninguém. Só com o Mike ali, né? São Paulo emprestou, sei lá, né? Deu o Moreira pro Porto de forma assim absurda, de forma surreal. E aí nós ficamos com o Mike. Eu vejo muito potencial no Mike. Só que o São Paulo, com o time que montou, como trouxe o Hernan Crespo, deveria ter se preparado melhor para a lateral direita, por exemplo. Então eu vejo uma questão em volta do Cédric Soares, tipo a do Wellington e do Patrick Lanza, que nós ficamos um ano jogando com Wellington e Patrick Lanza. Eu não esqueço disso, galera. E a gente ficou, cadê o lateral esquerdo? Cadê o lateral esquerdo? A diretoria, estamos tentando, não conseguimos contratar ninguém no perfil que a gente queria, estamos tentando. Ficamos um ano com Wellington e Patrick Lanza. Depois ainda pra completar, chegou o Caio Paulista, jogou bem no São Paulo, não foi assim espetacular, mas jogou bem, jogou muito melhor do que nós tínhamos. E aí ele fez o que fez, e aí o São Paulo de novo voltou pra Wellington, ficou aquela questão ali horrorosa, né, na lateral esquerda. Agora, ainda bem, trouxe o Enzo Dias e o Wendel, né, tem dois jogadores aí de muito potencial, mas eu estou imaginando que vai parecer, né, espero estar redondamente enganado, mas eu estou vendo que está acontecendo uma situação parecida envolvendo o Cédric Soares na lateral direita, que nós estamos esperando chegar um reforço com uma ideia, né, com características ali, um cara mais jovem, talvez, mais pronto, jogando melhor com o que o Cédric tá jogando hoje, mas talvez não aconteça, gente, porque o São Paulo já era para ter contratado. Absurdo isso, né? Então, mas assim, aí vem toda uma outra questão em volta do Cédric Soares, né? Ele tá jogando tão mal, galera? Ele não tá bem, né? Ele não tá tendo destaque e tá errando cruzamento, ele erra uns passes, ele faz realmente umas jogadas ruins. Mas será que o Cédric não pode ter uma grande reviravolta, não pode dar a volta por cima do São Paulo? Vamos esperar para que sim, né? A verdade é que o Cédric, ele tem uma sequência muito boa pelo São Paulo de jogos, não de qualidade técnica, mas ele tá jogando. Ele é o cara da posição que tá jogando com o Crespo e tá jogando todos os jogos. E é o titular da posição. Ele já não é mais um jovenzinho, não é tão novo. Nós esperávamos, né? Nós imaginávamos que ele teria problemas físicos em relação a grandes sequências de jogos, mas em relação a físico, ele tá até que fazendo um bom trabalho, tá até que deixando a gente sonhar com essa grande continuidade no trabalho dele, com essa grande
com ele sendo escalado todos os jogos. Então, vamos torcer, né? O Cedric, pra mim, ele começou muito bem no São Paulo, agora ele realmente caiu. Só que eu acho que todos os jogos a gente vê com uma expectativa dele melhorar o futebol, pelo que a gente vê dos outros jogadores e pelo que a gente vê do trabalho do Hernan Crespo. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Por enquanto é o Cedric Soares, quis destacar isso pra vocês. E tem a questão do Mike também, né? Que além do Cedric divide opiniões, eu sei que acho que a maioria concorda que ele não está bem, mas tem muitos jogadores que estão otimistas, muitos torcedores que estão otimistas em relação a uma possível melhora do Cedric. É ele que vai jogar. E tem o Mike. O Mike também a gente espera ver, porque é um garoto da base, e se tem alguém pra fazer isso dar certo é o Crespo, né? Porque o jogador, ele pode, o menino da base pode não fazer uma transição tão boa, né? Em alguns casos, de não se sentir à vontade, de não se adaptar, sentir a pressão, por melhor que seja, tecnicamente falando, que a gente sabe que o Mike ele é muito bom tecnicamente falando, tem o problema da adaptação. Mas, com o Crespo, acho que o Crespo é a pessoa, o treinador, né, um dos profissionais mais indicados para fazer isso, com o que nós estamos vendo do que ele ia fazer com o Rian Francisco, que infelizmente se lesionou, e do que ele tá fazendo com o Rodriguinho, né, que é muito bacana, e o que ele sempre fez com o Luan, por exemplo. Então, acho que é mais ou menos por aí, né, galera, a situação da lateral direita do São Paulo. Deixa eu tomar água, tô falando demais, né? Galera, novidade, notícia espetacular, a volta do nosso craque genial, nosso monstro Lucas Moura. Tem comentários, né? Temos informações, não está 100% cravado, mas muito provável o Lucas estará à disposição, né, pro Crespo no jogo contra o Vitória. E aí seria interessante ele entrar um pouquinho, né? O Lucas entrar um pouquinho, caso ele estiver realmente 100% recuperado, seria legal ele entrar um pouquinho contra o Vitória para ele ganhar ritmo de jogo, para ele ir voltando, né, ao ritmo de jogo mesmo, para nós olharmos para Libertadores, para nós começarmos a projetar o Lucas Moura para Libertadores. Acho que isso seria espetacular, acho que seria muito bom. Então, galera, isso é uma das últimas notícias, né? Uma das últimas novidades em relação ao São Paulo, e muito que boa, né? Não dá pra fechar os olhos pra isso, né? Nós estamos vendo evolução e bom rendimento, bom desenvolvimento de vários jogadores. Imagine o Lucas Moura com esse trabalho genial do técnico Hernan Crespo, né? É muito legal. Acho que a partir disso, né? Não só disso, mas de tudo que está acontecendo, nós finalmente podemos voltar a ter esperança e sonhar, né? Com um título, talvez nessa temporada, um título de grande expressão, como uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, né? É muito espetacular. O São Paulo tem condições, né? Com muito trabalho interessante, com um elenco bem qualificado. A gente tem esperança, né? De muita competitividade, pelo menos do Hernan Crespo. Estamos esperando, né? Estamos esperando o Lucas, estamos esperando o Oscar, daqui a pouco o Caleri mais pra frente, Rian, todo mundo, todos os jogadores que a gente sabe que tem muita qualidade técnica para vermos na mão do técnico Hernan Crespo. E galera, é hoje, né? Finalmente, São Paulo e Atlético Paranaense, jogo que nós estamos esperando demais, né? São Paulo deu uma vaciladinha no primeiro jogo de tomar aquele gol, né? Porque é jogo de mata-mata, é jogo eliminatório, então a gente fica sempre preocupado, principalmente com tudo que nós vimos de um São Paulo, né? Com o Zubeldia, com o Carpini. São Paulo é um time muito ruim, muito mal montado, muito mal desenvolvido, que o Crespo já provou que tem as peças interessantes. Então acho que a gente tá um pouquinho ainda traumatizado em relação a isso, mas que eu estou bastante confiante pro São Paulo ganhar esse jogo, pelo momento do Atlético, porque pra mim o São Paulo é mais time que o Atlético Paranaense. Então nós temos tudo pra ganhar esse jogo, de verdade, sem clubismo, não é, já ganhou desmerecendo, não é isso. É porque o Atlético não vem bem e o São Paulo vem muito bem, né? O São Paulo vem evoluindo bastante e o Crespo, ele vem ganhando os jogos, não é porque o São Paulo está destruindo todos os jogos. Teve uns jogos que o São Paulo detonou contra o Fluminense, contra o Corinthians, realmente, jogos dificílimos. Só que em todos esses jogos, pra mim, dá pra gente apontar de uma certa forma, com certeza, o nó tático, a forma como o Crespo taticamente consegue ganhar dos outros treinadores, dos outros times, usando as peças do São Paulo. Gente, vamos para as prováveis escalações. Eu tenho as duas aqui, tanto do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, quanto do São Paulo. Então vamos para as prováveis. Provável do Atlético:
Provável aqui do GE do Atlético Paranaense. Santos no gol, Benavides, Beleze, Abrão e Léo Pelé. Léo Pelé e Fernando, né? Santos no gol, Benavides, Beleze, Abrão, Léo Pelé e o Fernando na lateral esquerda. Filipinho, Patrick e Zapelli, Dudu e Allan Kardec. Esse é o provável time do Atlético Paranaense. Assim, tem bons jogadores de bola, né? Léo Pelé é horroroso, né? O Santos, não dá pra saber se esse cara é bom. Alguém consegue me responder se o Santos ele é um bom goleiro ou se ele é um goleiro ruim? Porque ele faz algumas defesaças, depois ele parece ser um goleiro meio fraco, né? Eu, sinceramente, não sei o que achar desse Santos. Pra mim, não me agrada. Eu prefiro o Rafael. Um goleiro que tava, né, em um momento da carreira que tava gigante, né? Agora, pra mim, muito estranho. Ele é um goleiro, pra mim, estranho. Tem hora que ele pega que você fala, meu, que goleiraço. Aí depois a bola entra do nada. Eu não sei. Lembra um pouquinho o Volpe, né? Aí você fala, não dá pra contar com esse cara, né? Enfim, esse é o Atlético Paranaense. Santos no gol, Benavides, provável, né? Benavides, Beleze, Abrão, Léo Pelé e Fernando. Só de ter o Léo Pelé, a gente sabe de toda a facilidade que os clubes têm pra fazer gols, né? Um cara que nem é zagueiro, ele é lateral esquerdo, foi adaptado. Uma coisa assim ridícula, né? Que nós conhecemos bem, né? Infelizmente. Filipinho, Patrick, Zapelli, Dudu e Allan Kardec. Esse Allan Kardec eu nunca gostei. Ah, te digo que ele é matador. Eu nunca gostei. Patrick, o Pantera Negra, bom jogador, mas dá pra contar com o Patrick? Zapelli, bom jogador, um time que não encaixa, né? Um time que tá, infelizmente, não, felizmente, muito mal das pernas, né? Esse Atlético Paranaense. Dá uma composição muito ruim, né? Por mais que se aponte jogadores até interessantes, uma composição assim horrorosa, um momento horroroso que nós precisamos ganhar. Mas enfim, vamos pro tricolor, vamos pro nosso time. E depois tem mais uma coisinha que eu quero falar do Atlético Paranaense, viu? Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Enzo Dias. Aqui tá muito bom, né? Cédric, toda a questão que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo, mas é a nossa zaga, né? E aqui entre Enzo Dias e o Wendel que infelizmente se lesionou também, nós estamos muito bem servidos. A zaga sem novidades, né, galera? Mas nós estamos muito bem servidos na lateral esquerda, finalmente, né? E Ferrarese também, né? Arboleda e Alan Franco eu não vou nem comentar. Ferrarese batendo uma baita bola. Que time bom, né? Que time bem montado, bem construído. Eu acho que é essa a palavra, né? Time bem montado e time bem construído com esse trabalho do técnico Hernan Crespo. Então nós temos aqui um sistema, né? Uma composição da zaga sem novidades nenhuma. Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Enzo Dias. Meio de campo espetacular, com provável, né, gente? Marcos Antônio, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson. Aqui pode entrar o Rodriguinho, mas eu acho que ele entra com o Alisson. Meio de campo espetacular, que o Crespo mexe com muita naturalidade. Não importa quem saia, quem não esteja jogando bem, ele faz alterações de uma forma assim, simplesmente espetacular, né? Com uma naturalidade e fazendo o meio de campo e o time do São Paulo jogar demais. Então, ponto positivaço aqui pro nosso treinador Hernan Crespo. Ataque, Luciano e André Silva. O ataque vem jogando bem. Eu tenho ressalvas em relação ao André Silva. Não confio muito no futebol do André Silva. Acho que ele não é uma das peças. Eu acho que ele não merecia jogar, ter tantas chances no São Paulo, mas eu entendo os desfalques. Tá sem Caleri, tá sem Rian Francisco. Ele tem trabalhado bastante, né, com o Tapia, por exemplo, o Ferreirinha também. Mas eu entendo a escalação do André Silva. O André Silva, ele é uma incógnita. É isso que me incomoda um pouco. Tem jogo que o André Silva joga bem, tem jogo que ele joga mal. Pra mim, o volume de jogos ruins do André Silva é maior, né? Ele joga... É maior o volume de jogos que ele não vai bem, mas eu entendo a escalação do André Silva e o Crespo, eu acho que com essa escalação, com essa provável escalação, tem totais condições de ganhar do Atlético Paranaense, que ele mostra que ele tem um padrão, independente das peças, se o jogador A, B ou C não está bem naquele dia, se está bem ou não está bem naquele dia, ele mostra que o sistema tático, o padrão de jogo dele prevalece. Isso é uma das características maravilhosas para mim do técnico Hernan Crespo. Essa é a provável dos dois times. E aí, galera, tem aqui, né, eu quis trazer para vocês o Léo Cittadini, por exemplo, porque em 2023, mais ou menos, eu me lembro bem, era mais ou menos em 2023,
2023, no ano de 2023 mesmo, eu me lembro bem que nós estávamos em uma situação, né, querendo contratação, e a gente olhava para jogadores do Atlético, desse Atlético Paranaense, por exemplo, como o Léo Cittadini, o Zapelli, São Paulo interessado em jogadores nesse perfil, meia atacante, né, jogadores assim que o São Paulo entendia ser habilidosos e que não tinha chance nenhuma de trazer. A diretoria, não conseguimos contratar, não sei o que, essa choradeira deles aí, né, incompetente. E aí, Léo Cittadini, Zapelli, jogadores que o São Paulo queria. Olha aí, ó, o Atlético Paranaense e tal. Olha onde o Atlético tá hoje com esses jogadores. Tudo bem que o Cittadini não tá mais lá, né? Mas olha onde tá o Atlético Paranaense hoje e olha onde tá o São Paulo. Hoje a gente vê que a gente não precisa desses jogadores, né? E aqui pode ser interessante, podia dar certo no São Paulo, sim ou não, mas não precisa. Nós temos hoje jogadores, a gente olhando o nosso, eu prefiro muito mais os nossos do que os deles ou algum outro jogador nesse perfil. Isso pra mim é maravilhoso. Nós temos o Oscar precisando voltar, que é melhor que todos esses caras, né? Mas eu acho que é maravilhoso por conta do trabalho que o Hernan Crespo tá fazendo aí. Tô certo ou tô errado, galera? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.